Ofertas mês das mães no Ideal Supermercados. No Ideal Supermercado. Macarrão Aliança 500 gramas. Espaguete sêmola de 1,59 por 1,29. Feijão safra de ouro quilo Pérola Carioquinha de 6,99 por 5,49. E mais, sutiã Roupe Sustentação 59,90. Ideal Supermercado, SC, é da nossa dica, é da nossa terra. Quer dar um presentão pra sua mãe? Dê tripla chance de mudar de vida. É tripla chance de ganhar motos, carros e dinheiro por apenas R$10 no bilhetão. São 20 rodadas de R$500, uma Honda Pop do primeiro ao terceiro prêmio, um Super Corolla no quarto prêmio e na instantânea tem um mob, uma moto e muito mais. Ajude a AIC e presenteie sua mãe com a tripla chance bilhetão. O que eu só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Adivinha o que? Chegou o Café Blend 53. Combina com você que só quer o melhor da vida. Só gosto com você. Adivinha o que? Café Blend 53. O que eu só faço com você. No ar, Saúde Ativa, na Cariri 101.1 FM. Um espaço dedicado a discussões e orientações sobre a sua saúde. Com a apresentação de Milena Souza. Boa noite, é com muito prazer que eu, Milena Souza, venho chegando com essa nova proposta do Rádio Campina Grande, que é o Saúde Ativa, um programa que vai falar, o nome já diz tudo, né? Vai falar sobre saúde, vai trazer discussões interessantes. E o que é mais bacana ainda nessa ideia é que nós vamos falar muito além das patologias, da prevenção, dos sintomas, dos tratamentos. A gente vai falar também sobre pesquisas, sobre o lado acadêmico da saúde. É isso que é muito interessante de se pensar. A saúde, ela tem vários lados, ela tem várias vertentes e esses lados precisam ser reconhecidos, ser discutidos por profissionais da área. Enfim, o programa, ele vai abraçar e vai abarcar todo esse contexto, e eu convido você desde já para nos acompanhar todas as segundas-feiras das 8 às 9 da noite, toda segunda-feira das 8 às 9 da noite. Hoje, dia 6 de maio 2019, segunda-feira, começando com o pé direito a nossa programação do Saúde Ativa. Eu quero já adiantar para você também que você pode nos assistir também, viu? Além das ondas do rádio, além de nos ouvir, você pode nos acompanhar também através das redes sociais da Cariri. Só procurar no YouTube, no Facebook e no Instagram, Cariri 101 FM. Estamos ao vivo lá também, transmitindo a nossa programação. Afinal, o rádio se moderniza e a gente tem que se modernizar junto com ele também. Não são mais as ondas do rádio apenas. Agora você nos assiste, tem um material audiovisual bacana para nos acompanhar os nossos bastidores. E para você que está nos assistindo, já tem algumas pessoas aqui acompanhando a nossa programação, nos vendo também. Já viu que as presenças hoje são ilustres, né? Estamos aqui com o pé direito começando essa programação do Saúde Ativa com convidados bastante especiais. Da bancada conosco, a doutora Adriana Mello, que é obstetra, especialista na saúde materno-infantil. E, enfim, o currículo dela é muito extenso. Daqui a pouquinho eu vou resumir um pouquinho para você. Com certeza você já ouviu falar no ícone, na figura da doutora Adriana Mello. Também na bancada conosco, Romero Moreira, que é diretor do IPESC, um instituto que a gente vai comentar também bastante sobre ele aqui no programa hoje. Enfim, quero desejar muito boa noite para vocês e já agradecer muito a presença, agradecer por terem aceitado o nosso convite. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite, Romero. Boa noite, e espero que nossa presença traga sorte, né? Como a gente... o IPESC nasceu pequeno e hoje já é reconhecido internacionalmente. Espero que isso também ocorra aqui com vocês. Muito obrigada. Boa noite, Romero. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos com muito prazer estreando esse programa que tem uma proposta muito interessante para o Rádio Campinense, e o que não for possível colaborar com as informações a respeito do trabalho de saúde que o IPESC faz no tratamento de criança com microcefalia.
Muito bacana. A gente vai falar muito sobre o IPESC, né? Que é o Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto. É um instituto, uma organização civil, né? Sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, fundada em 2008 aqui em Campina Grande. A instituição associa o atendimento integral, né? De crianças com microcefalia, dá um certo aparato para os pais, os familiares desses pacientes também. E pode-se dizer que tem sido, assim, eu acho que eu posso até usar esse termo, tem sido uma pedra de salvação para muitas famílias, né, doutora? Na realidade, o IPESC, ele já existe desde 2008. Foi uma inquietação nossa, porque a gente começa a fazer mestrado, doutorado, fazer pesquisa e aí se depara. Vamos fazer pesquisa onde? Cadê o estímulo para fazer pesquisa? Eu digo que às vezes colocam um doce na sua boca e não dão mais o que... Você fica com aquela... Se envolve com a pesquisa e não tem verba. O Brasil, o verba para pesquisa é muito escasso. E aí, o que é que acontece? A gente se anima todo, então a gente criou o IPESC, juntou alguns pesquisadores aqui de Campina Grande e de Recife, com o objetivo justamente de estimular a pesquisa. Então a gente já vinha fazendo pesquisa, já tinha publicado em várias revistas internacionais, tinha feito vários trabalhos bem importantes para a saúde materna e infantil. E quando chegou o Zika, eu digo que a gente estava preparado para isso. Preparado em termos de equipe, não preparado em termos de condições financeiras. Só que quando chegou o Zika e eu me deparei com aquela gravidade de dano neurológico, como médica do sistema público de saúde, eu já sabia que ia ser uma catástrofe, porque a gente não estava preparado para receber, como o Brasil tem cerca de 3 mil crianças. Eu acho que o Zika se viu para descortinar uma triste realidade das crianças com deficiência. A gente não tem um atendimento eficaz que realmente inclua. A gente fala muito em inclusão na educação, mas na realidade a gente não discute uma coisa, inclusão na saúde. Verdade. Então a gente vê os autistas, a gente vê as crianças com síndrome de Down, a gente vê crianças com outras síndromes que às vezes não chega nem à conclusão do que o seu filho tem. Então isso foi apenas, o Zika só descortinou essa realidade. Então a gente se viu diante de uma situação, o que fazer? E aí, como obstetra, a gente criou um grupo com as mães, com as grávidas, e foram entrando mais mães, e a gente se viu diante de uma situação desconhecida. Verdade. Então, como tratar uma doença que eu não conheço? Como a assistência vai assumir uma situação dessa? Não tem condições. Desde o começo a gente defendeu que deveria ser assistência junto com pesquisa. Por quê? A gente, quando fala em pesquisa, a gente pensa em cobaias, a gente pensa que vai fazer uso. Exatamente. Mas no caso do Zika, toda doença, você tem um câncer, você tem uma gripe, você tem uma dengue, a gente vai nos livros, a gente aprendeu aquilo. Como é que a gente ia consultar o que fazer com as crianças com Zika se a gente não tinha história? Exatamente. Então a gente tinha que estudar bem, porque às vezes a criança tem uma complicação, mas é só uma complicação da idade, não é da doença. Diferenciar o que é da idade, o que é da doença, como tratar. Então a gente tinha que seguir muito de perto e ter essa visão acadêmica, essa visão de o que é importante, o que é que a gente pode fazer o diagnóstico mais precoce possível de complicações para tentar minimizar essas sequelas. Um patamar extremamente complexo nesse contexto, né? Principalmente nessa época que aconteceu o surto de microcefalia aqui na região Nordeste. Mas, doutora, assim, eu queria que você, apesar da gente já ter ouvido muito falar nesse assunto, mas eu queria que você tentasse desmistificar um pouquinho para quem está em casa e não entende tão bem o que seria essa relação da microcefalia com o Zika vírus, se é que a gente pode resumir. Pode, é o seguinte, o Zika vírus é diferente de qualquer outro vírus. A microcefalia já existe desde que a gente se entende por gente. Então, outros vírus, como citomegalovírus, a sífilis, rubéola, o uso de álcool em excesso, podem causar microcefalia. Só que é um tipo de microcefalia diferente. O que acontece no Zika vírus é que ele tem predileção, ele gosta do nosso centro germinativo. O que é o centro germinativo? É onde se formam os neurônios. Os neurônios, eles se formam num local e eles proliferam, eles se multiplicam e eles vão seguindo um caminho. O Zika vírus interferiu na proliferação dos neurônios e no caminho que ele faz, os neurônios. Então, as crianças com Zika têm menos neurônios e os neurônios não conseguiram chegar onde deveriam chegar. Por isso que onde tem musculatura, onde a parte motora
motora foi muito afetada, muito afetada. Então, uma microcefalia totalmente diferente, muito complexa. Então, as pessoas, por que você só quer saber das crianças com microcefalia? Por Zika, não é que eu só queira, é porque nunca existiu uma doença tão complexa. Então, são crianças que têm, por conta da musculatura, dificuldade de deglutição, a musculatura é fraca, elas não conseguem deglutir. Não conseguem engolir. Por conta da musculatura da respiração, também eles têm dificuldade de respirar. Por conta dessa dificuldade de deglutição, às vezes vai comida para o pulmão e eles têm pneumonia. Por conta dessa musculatura, eles têm luxação do quadril, então sentar para eles dói. Então, é uma série de complicações, tudo por conta dessa ação desse vírus nesse local. Entendi. No caso, então, vocês, quando eu falo vocês no IPESC, vocês têm uma equipe multidisciplinar que trabalha com essas crianças. Eu já observei que é realmente uma equipe que se envolve no todo da criança, desde o acompanhamento até mesmo psicológico, parte motora. Como é que funciona? Não adianta a gente cuidar de uma parte só. Então, eu digo, lá a gente apaga fogo. A gente começou apagando fogo. Quando a gente começou o IPESC, as crianças já estavam com quase 2 anos. E a gente estava se baseando no tratamento de Catarina Maria, que a mãe era fisioterapeuta. Ficou bem famosa, inclusive, né, Catarina? A mãe fisioterapeuta conseguiu tirar vários atrasos. E o que é que Catarina fazia? Tratamento mais precoce possível. Ela iniciou com 3 dias de idade, todos os dias. Então, a gente queria oferecer tratamento 5 vezes por semana a essas crianças. Só que a gente não tinha dinheiro. Isso é caro, porque não adianta ser qualquer terapia. Tem que ser terapia. A gente primeiro capacitou os nossos profissionais. E tudo isso custa muito dinheiro. Com certeza. E aí a gente sonhou desde o início que tinha que fazer isso. A gente tentou várias maneiras de fazer, não conseguiu, até que a gente conseguiu uma ONG, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, que eu vou falar melhor depois, mas que nos permitiu criar um sistema de apadrinhamento que eles já tinham, e a gente hoje consegue manter, porque a gente tem a terapia com fisioterapeuta, o fono, o TO, aí tem a nutricionista para ver se já está bem, só que a nutricionista passa leites que são caros, aí não adianta dizer a mãe compra, às vezes ela não pode comprar, envolvido, né? Então a gente compra o leite, o espessante para ela não se engasgar, o leite especial, a fralda, a gente sempre tenta dar. Vocês fornecem tudo isso. Aí todo mundo diz, mas ela tem um benefício, o benefício não dá nem para os remédios. Imagino. A maioria, a gente fez agora um levantamento, a maioria das nossas mães estão endividadas nas farmácias. As crianças crescem, elas precisam de órteses, consegue a primeira e quando cresce não consegue a segunda, que isso é feito de sapato de criança. Quem já teve criança tem que trocar sapato. Uma órtese, uma cadeira de roda não é o resto da vida, ela tem que ser adaptada. Exato. Tem que ir trocando à medida que a criança cresce. Então, assim, eu podia ficar aqui uma noite inteira, 1 hora não seria suficiente para listar todas as dificuldades dessas mães. Imagina. E aí o que acontece? A gente começou a ver que precisava também de quê? De um aporte psicoterápico para as mães. Por quê? Porque essas mães, pra você ter uma ideia, as mães largam tudo, vai passar 3 meses com a gente. Era uma questão que eu ia tocar também, é muito delicado, né? Então as mães deixam a vida delas e ficam lá, que não é confortável, a gente não pode, a gente não tem um alojamento confortável, porque a gente não tem recursos. Sim, entendo. Então, o que a gente percebeu ano passado, final do ano passado? Que as mães estavam entrando em depressão. Eu disse, por quê? Porque não tem uma vida mais, ela vive para aquele filho. Vive em função do filho, né? Tem mães que dormem com a mão em cima da criança para ver se ela está tendo crise convulsiva. Ai, gente, é complicado. Então, assim, ninguém tem noção, a não ser quem conversa com elas, a gente que está no grupo, a gente que vê o dia a dia. Uma criança vai para o hospital, não tem vaga na UTI e sofre, e fica a equipe toda estressada e morre, não morre, sabe? É muito complexa a situação. Então, aí me perguntaram, você acha que é da doença? Elas estão tendo mais depressão, isso pode ter sido do Zika. Ela tem 1000 motivos para ter depressão. Às vezes o marido abandonou, a família não entende, a mãe não vê a evolução da criança, os prefeitos não ajudam no carro, são humilhadas no carro para conseguir chegar em Campina Grande. É todo um contexto difícil, né? Todo um contexto difícil. Precisa de um carro para ir para um hospital, não tem. Precisa de um remédio, seu filho com crise convulsiva, você não tem. Imagine o que é ver isso todos os dias. Quem já teve um filho com alguma doença que precisou de um remédio e não ter, e achar que isso é normal. Não Imagine isso pro resto da vida. Imagine isso todos os dias. Todos os dias. E sem saber como é que vai ser o amanhã. Então, a incerteza, a insegurança. Então, a gente começou a ver que tinha trabalhado com elas. Então, Exato. Agora, a gente criou essa casa, né, de apoio, que recebe cerca de 30 mães de fora. E o nosso objetivo agora é criar uma cooperativa para estimular vários trabalhos, que a gente já está no planejamento de vários trabalhos, para que a mãe volte a ter uma certa vida. Então, a gente está agora também com a brinquedoteca, que a gente vai inaugurar.
que a gente vai começar a abrir para voluntários, ficar um pouquinho com as crianças, enquanto as mães tem um pouquinho de tempo para ela, nem que seja deitar numa rede, a gente está também com um convênio com a Facisa, que vai ter exercício físico, o nutricionista está fazendo medida certa com elas, para que elas toda uma captação de parcerias, volte a ter uma certa, hoje eu vou olhar para mim, por meia hora, mas eu vou. Perfeitamente. Isso aí, doutora. A gente vai continuar esse assunto daqui a pouquinho, certo? Daqui a pouquinho vamos para um breve intervalo, mas antes eu já queria lembrar que o Saúde Ativa, para você que está chegando agora, né? Seja muito bem-vindo. Saúde Ativa vai ao ar todas as segundas-feiras, de 8 às 9 da noite. Hoje estamos com presenças ilustres aqui, a doutora Adriana Mello, também o Romero, que é diretor do IPESC, né? Instituto aqui, qual nós estamos nos retratando, nos reportando e falando aqui a respeito desse trabalho bacana, tão bonito. E vamos falar muito mais até o fim do programa, até às 9 horas. Lembrando também, nós temos o apoio do Dr. Márcio Cavalcante, que é ortopedista, traumatologista, com especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo e também especialização em traumatologia do esporte. Ele atende lá na rua Nilo Peçanha, número 636, em frente à Igreja do Rosário, das 7 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas às 6 da tarde. Também realiza atendimentos de urgência lá no Hospital João 23. Para quem quiser mais informações a respeito do Dr. Márcio Cavalcante, do seu trabalho, do seu currículo, é só acessar o portal marciocavalcante.med.br. São 8 horas e 18 minutos. Esse é o Saúde Ativa. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Rádio Cariri FM, a primeira em Campina. Tá tudo bem, tá na Cariri. Tá na Cariri, tá tudo bem. Quer dar um presentão pra sua mãe? Dê tripla chance de mudar de vida. É tripla chance de ganhar motos, carros e dinheiro por apenas R$10 no bilhetão. São 20 rodadas de R$500, uma Honda Pop do primeiro ao terceiro prêmio, um Super Corolla no quarto prêmio e na instantânea tem um mob, uma moto e muito mais. Ajude a AIC e presenteie sua mãe com a tripla chance bilhetão. Nesse mês das mães, esse amor tão lindo merece ser comemorado com os presentes e as ofertas especiais da Rede Farma. Perfumes Paris Élysée 100 ml a partir de R$ 39,90 unidade. Perfume Si Fleury 100 ml R$ 139,90. Perfume Animale feminino 30 ml R$ 139,90. Mês das Mães é na Rede Farma. 3315-6565 ou 3315-6500. Na vida tudo precisa evoluir. E a integração mudou para melhor. Agora você não precisa ir até o terminal para garantir esse benefício. Com o cartão ValeBus você escolhe onde fazer a integração. Isso mesmo, você pode trocar de ônibus em qualquer ponto da cidade, sem ter que pagar por outra passagem. O ValeBus também dá desconto na tarifa cada vez que você faz a recarga. Faça já seu cartão ValeBus. É mais barato, rápido e seguro. Se você quer ganhar dinheiro vendendo produtos de qualidade, preste atenção nesse recado da Rede Bela. É a sua chance de lucrar mais de 60% revendendo uma linha de perfumes que é sucesso no mercado. A partir de 10 unidades, você tem descontos incríveis. Olha só, perfumes Paris Riviera 100 ml de R$ 49,90 por apenas R$ 31,00. Só R$ 31,00 a partir da 10ª unidade. Venda no atacado linha Paris Riviera é na Rede Bela. Aproveite essa oportunidade e mude de vida. De volta, 8 horas e 21 minutos. Esse é o Saúde Ativa, o programa que vai fazer você refletir sobre a sua saúde, sobre a saúde da população. E o que eu acho mais interessante é que programas como esse incitam discussões interessantes e também respondem curiosidades, respondem inclusive discussões que precisam ser trazidas à tona, né? A saúde é muito delicada, mais complexa do que nós imaginamos e nós precisamos falar sim sobre ela. 1 hora é muito pouco, mas teremos sim 1 hora semanalmente aqui para falar a respeito, para tratar de assuntos muito delicados e importantes que precisam ser trazidos à luz do nosso conhecimento. Esse é o Saúde Ativa e é muito prazeroso estar aqui com você todas as segundas-feiras. O programa de estreia hoje, dia 6 de maio de 2019.
com convidados mais do que especiais, a doutora Adriana Mello, que é obstetra, o Romero Moreira também, que é diretor do IPESC. Então a gente está trazendo aqui discussões a respeito da microcefalia, né, associada ao Zika vírus, que foi descoberto pela profissional, pela doutora Adriana Mello, também falando sobre o IPESC. Mas agora, rapidinho, só para a gente iniciar esse bloco, hoje, dia 6 de maio, né? Tem uma discussão bem interessante, é dia da conscientização da síndrome de Edwards, também conhecida como trissomia 18, uma doença rara e, inclusive, precisa ser muito discutida, né? Muito pouco conhecida. A doutora Adriana Mello pode reiterar isso aqui, essa informação. A síndrome de Edwards é uma doença genética causada por uma trissomia do cromossomo 18, ou seja, uma condição em que a pessoa carrega 3 cópias do cromossomo 18 em vez de 2. A síndrome de Edwards foi descrita pelo geneticista britânico John Edwards em 1960, por isso carrega esse nome. Existe aí uma polêmica atrelada à doença de que ela é associada a incompatibilidade com a vida. É um termo muito forte e que, inclusive, pais de crianças que sofrem com essa síndrome lutam bastante para que seja desconstruído. Enfim, Eduardo e Jussiara perderam recentemente sua filha, Maria Eduarda, de apenas 7 meses de idade, que sofria com a síndrome, e aí esses pais se uniram a outros pais que defendem essa causa. A gente vai ver um videozinho rápido, você que está acompanhando também através das ondas do rádio vai ouvir o depoimento rápido desses pais. Daqui a pouco a gente volta à nossa discussão. Nossas crianças portadoras da síndrome de Edwards precisa é de um número de um protocolo clínico para que elas venham ter um atendimento digno. E que acabem com essa frase, que são incompatíveis com a vida, porque afinal, todos os amores são perfeitos. Essa é uma mensagem muito interessante, né? Afinal, todos os amores são perfeitos. Estávamos falando aqui no primeiro bloco sobre a microcefalia associada ao Zika vírus. Enfim, são crianças e pais e famílias que lutam, né, contra estigmas, principalmente contra fatores que pesam bastante no sentido emocional. A gente falava aqui também das mães dessas crianças que acompanham essas crianças aqui no tratamento junto ao IPESC. Enfim, uma situação bastante delicada, e meu abraço para esses pais que lutam contra todo esse estigma. A gente está aqui na bancada, como eu já tinha dito, com a doutora Adriana Mello e também com o Romero Moreira, que é diretor do IPESC. Eu queria ouvir você também, Romero, agora sobre esse desafio que a gente já vinha comentando no bloco anterior, o desafio de estar também à frente de um projeto como esse, como o IPESC. Os desafios são muitos, já que o financiamento de um trabalho com a amplitude que o IPESC oferece hoje, sem nenhum custo para as mães, não pode deixar de prescindir do apoio da sociedade, que através das doações que fazem pelo apadrinhamento através das Fraternidade Sem Fronteiras e todas as doações que vão chegando. São atividades que o IPESC sempre faz em busca de doações, em busca de recursos para que se possa seguir com o trabalho. Exato. Para vocês terem uma ideia do custo, só complementando, porque às vezes as pessoas acham, o trabalho é bonito e tal, mas tem sido uma luta há 3 anos que a gente praticamente não tem vida pessoal, são viagens praticamente para trabalho em busca de recursos, porque a gente sempre pensa, é uma criança a mais que a gente pode atender, quanto mais a gente consegue recursos. Mas pra você ter uma ideia de leite, né, Romero, acho que o consumo é R$12 mil mês. Altíssimo, custo altíssimo. Porque os leites são caros. Agora mesmo a gente está começando os leites de algumas crianças, que é para controle de crise convulsiva, que o tratamento por mês é em torno de R$7 mil por criança. Por criança. Então, as mães não têm condições, o Ministério Público, a gente orienta a entrar no Ministério Público para que o município pague, mas às vezes falta. Então, a gente tem que ter sempre, porque na hora que começa esse tratamento com leite, a gente não pode parar. Então, a gente tem que ter na casa para se acabar. A gente tem, então é muito comum às vezes no final de semana a gente abrir o IPESC para pegar leites que faltam. E além disso, esse tratamento, por isso que a gente tem uma procura muito grande, se a gente for colocar particular, se essas mães fossem pagar particular, esse tratamento que o IPESC oferece totalmente de graça, sairia entre R$15 e R$20 mil por criança. Então, quem pode pagar um tratamento de R$15 e R$20 mil? Então, a gente é muito procurado por conta disso, porque essas mães já foram fazer as contas, não é que não tenham tratamento, às vezes tem,
no seu estado, mas é impagável para elas. Muito pesado, né? Doutora, a gente vai retomar ainda essa discussão sobre IPES, que inclusive vocês receberam recentemente, alguns meses, né, atrás, digamos assim, uma criança também da África, e aqui nos bastidores a gente conversava sobre o número de casos registrados lá nessa região, que é altíssimo. Eu não fazia a mínima ideia que era tão alto. A gente vai retomar essa discussão, mas eu queria saber, assim, no caso da microcefalia, a gente estava falando também da trissomia 18, da síndrome de Edwards, doenças raras dessa natureza, podem ser minimizadas, ter seus sintomas minimizados se precocemente diagnosticadas? O que eu digo é que a gente não estabelece prognóstico. Eu parei de estabelecer prognóstico desde as crianças com Zika, porque se me perguntasse pelas imagens que eu via na ultrassonografia e nas ressonâncias, vai ficar em cima de uma cama. Depois que eu vi a resposta de Catarina com a mãe fisioterapeuta, foi que eu disse, não, a gente está errando. Essas crianças... Uma esperança a mais, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo que a gente aprende isso, que a gente não vai falar de prognóstico, a gente tem que falar de qualidade de vida. Perfeito. Então, todos os pais, você tem um filho que tem uma deficiência no aprendizado, o que é que você quer? Um psicólogo, um terapeuta, alguém que vai estimular. Você tem um filho que nasce prematuro, às vezes ele não tem nada, mas nasceu prematuro. Essa criança vai para o fisioterapeuta, vai para o fono, vai para o TO, e ele faz quase a universidade todos os dias que ele vai até ele alcançar o desenvolvimento necessário. A gente não sabe qual vai ser o desenvolvimento que essas crianças vão alcançar, né? Como essa criança com síndrome de Edwards que sobreviveu por 7 meses. A gente não sabe quanto tempo, a gente não sabe o que é que vai ser da vida, mas a vida que for, seja um mês, um dia, um ano, 20 anos, tem que ter uma qualidade. Então hoje, eu digo sempre às mães quando chegam lá no IPES, muitas vêm em procura da criança andando, se a gente não sabe. O que a gente vai garantir é que a gente vai alcançar o potencial máximo daquela criança. Se a gente não conseguir que ela ande, a gente vai tentar conseguir que ela sente. Se a gente não conseguir que ela sente, a gente vai tentar conseguir que ela não morra. Se a gente tentar, a gente vai ter que melhorar a qualidade de vida. Então, antes de tudo, para esses pais, às vezes a criança segurar um objeto já é uma grande vitória. Imagina. Às vezes a criança com Zika, ela não controla o pescoço. A maioria olha sempre para o chão. Então, nossa maior batalha é tentar um controle da cabeça dessa criança. Inclusive, um dos nossos fisioterapeutas, eu acho que foi até a Águida, falando de Águida porque é prima da... Minha prima, exato, trabalha com a doutora Adriana. Trabalha lá no IPESC. E assim, se eu não me engano, ela disse, doutora, a gente está fazendo com que essas crianças enxerguem o mundo. Que realmente elas não só olhavam para o chão, só viam os pés. E de repente elas começam a olhar. E elas veem o colorido da vida. Então, isso às vezes é mais do que suficiente. Então, assim, não é porque a gente estabelece o que é normal. E a gente quer o que é normal. Aí você estabelece tudo isso e a pessoa vai se envolve com drogas e perde todo o seu quê intelectual. Eu digo, não adianta estabelecer, a vida que vai estabelecer. Então, a gente parou de estabelecer prognóstico. Nenhuma criança mais recebe prognóstico lá. Né? Agora, a gente não concorda em dar alta. A gente está tentando alguns, porque isso também é importante a pesquisa. A gente está entrando em algumas pesquisas agora para desenvolver alguns treinamentos em casa, mas que seja baseado em evidências científicas, não assim, vamos fazer isso em casa, colocar sob a responsabilidade da mãe uma terapia que ela não foi preparada. A gente não concorda. Exatamente. Mas a gente sabe que ela não vai aguentar ficar aqui com a gente por 10, 20 anos, passando 3 meses. Não, vamos tentar um tratamento complementar em casa. Mas isso a gente está estudando, está pesquisando materiais, para ver o que é que a gente faz, por isso que a pesquisa é importante. Exatamente. E o que é interessante, eu acho que a senhora colocava isso, se preocupar com essas imprevisibilidades da vida mesmo, né? E a saúde hoje se preocupa com isso. Eu não sei se eu estou equivocada, mas esse fator da qualidade de vida, a qualidade da saúde, enquanto a pessoa está ali respirando, vivendo, eu acho que é uma discussão um tanto quanto mais recente, né? Antes se tratava muito a patologia e se buscava salvar a vida a qualquer custo. Hoje é possível que se pense na qualidade de vida, né? Eu acho que a gente tem que associar, né? Eu acho que a gente tem que ser bem claro sempre, uma patologia grave que a gente não conhece, a gente está aprendendo. Então, colocar prognóstico sempre é muito complexo. Mas, e se essa criança sorrir? E se essa criança olhar o mundo? E se essa criança entender com as brincadeiras, como muitas vezes a gente está conversando, eles entendem, a gente fala o nome, eles respondem. Quer dizer, não é um simples falar. Porque as crianças não falam. Eu digo, elas não falam com a voz, mas às vezes elas falam com gesto e com olhar. Então, várias vezes essas crianças, elas impressionam. Agora mesmo a gente estava em Belo Horizonte
e um dos diretores da fraternidade colocou uma no colo e o menino foi direto no olhar dele e a gente captou na foto. Então, assim, é uma troca de uma conversa que tá havendo ali sem precisar ter fala. A linguagem verbal, né? A linguagem verbal. Mas não quer dizer que elas não se comuniquem. É fantástico. Doutora, para quem está nos ouvindo, principalmente para gestantes, acho que existe sempre um certo tabu com relação ao acompanhamento pré-natal. Já foi muito difundida essa ideia, da importância dessa ideia. Mas eu queria que você, enquanto obstetra, enquanto especialista que trata desses problemas, dessa problemática toda, qual a importância do acompanhamento pré-natal definitivamente para as mães, para as crianças, enfim, no contexto geral? Hoje a gente já sabe, inclusive antes de começar a trabalhar com Zika, eu trabalhava muito com esse assunto, que eram as doenças do adulto que têm origem na vida fetal. Então, hoje a gente já sabe que quando você é feto, você vai determinar como é que você vai ser sua saúde com 30, 40, 50 anos. Então, quanto mais saudável... E tem uma coisa que a gente tem que desmistificar. As mães, quando engravidam, fazem, agora eu vou fazer tudo que eu quero. Não. Pelo contrário, tem que ser a época mais saudável da vida. Perfeito. Então, tem que ser a época que você vai comer mais saudável. Eu digo sempre o seguinte, você está construindo uma casa. Você vai escolher o que para essa casa? Melhor material para não ter salito, para não cair a casa. Então você escolhe o melhor material. Aí você vai construir o seu filho, aí você constrói de gordura, fritura, açúcar. Você está construindo bem esse filho, lá no fundo, lá no final, quando ele tiver com 30 anos, vai dar salito, vai cair essa casa. Então por que a gente está tendo um infarto com 40 anos? Porque as crianças, agora um trabalho de uma aluna nossa, de doutorado, mostrou que as crianças estavam nascendo com colesterol alterado, de tanta gordura que a mãe fornece durante a gravidez. Então, a gravidez, na realidade, é um período para ser mais saudável. E aí, se você engorda muito, vai ter a chance de ter diabetes, hipertensão, a chance de complicar a gravidez. E fora isso, a saúde da criança. Além disso, se você tem tudo isso, mas se você dá uma vacinação, o que é essa vacinação para essa criança? A amamentação. Se você amamenta, ela vai controlar o que você fez de errado. Mas se você ainda não amamenta e dá massa, dá gordura de novo no leite, o que é que vai acontecer? Essa criança não recuperou o que ela ganhou de errado durante a gravidez e vai ter uma alimentação também errada. Sim. Então, a alimentação nos 2 primeiros anos de vida, contando desde a gravidez. Então, hoje tem a teoria dos 1000 dias de vida, que é contando do início da concepção até quando a criança faz 2 anos. Esse período é para ser o mais importante. Esse período é que vai determinar de todos os cuidados possíveis. Tudo. Mas você percebe que as crianças que são magras nesse período não têm um acúmulo de gordura, as crianças que têm uma dieta que você evita doce, que você evita os excessos, vão ser pessoas bem mais saudáveis. Os trabalhos, isso já não se tem dúvida. Então, essa história de o bichinho tem não, o bichinho ele não conhece o doce, então não precisa você dar. A gente acha que ele vai sofrer, mas a gente foi numa época que é mais velha que a gente não comia esse excesso que tem hoje e todo mundo sobrevivia, tá? Então essa coisa tem que ser discutida. Fora isso, a vacinação da grávida é importante e os cuidados, porque hoje o Zika vírus, claro que a gente não vai ter mais aquele desespero que aconteceu em 2015 e 2016. Toda vez que uma doença nova chega, ela vai atingir muitas pessoas. Sim. Não existe uma imunidade naquele país, então isso aí vai ser normal. É um fator natural, né? Um fator que se chama imunidade natural, a mesma coisa que a gente vacinasse. Hoje o Zika vírus tem uma dificuldade circular, porque muita gente se tornou imune, muita gente teve, então ele tem uma certa dificuldade de circular. Mas não quer dizer que ele não esteja circulando, tá? Então, na Paraíba já foi comprovado a circulação do vírus. Recife acabou de nascer uma criança com microcefalia. Então, as notificações estão acontecendo ainda. Agora, não vai ser mais 10 casos por semana, não é em 10 casos por mês, como depois começou a diminuir. Proporção assustadora, vai ser igual tem citomegalovírus, igual tem rubéola, que vai ser um caso... 2, 3 casos por ano. Então, assim, mas o cuidado, o uso do repelente, ele agora faz parte do cuidado pré-natal. Do mesmo jeito que tem cuidado para não comer carne crua ou verduras mal lavadas por conta da toxoplasmose, cuidado com a areia de gato, com contato com animais. Então, esses cuidados que a gente já tinha com outras infecções, agora tem que incluir o uso de repelente e também, minha gente, o combate ao mosquito, porque a gente fala muito do Zika, mas a dengue mata, a
A gente teve agora recente, né, os casos de Alagoa Nova e os casos, muitos foram por arbovirose. O que são arboviroses? São 3 vírus transmitidos pelo mesmo mosquito, que é o Zika, chikungunya e dengue. Cada um tem suas dificuldades e suas características e suas complicações, mas o vetor é um único. Exatamente. Foi muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Inclusive vou trazer uma discussão sobre a questão da vacinação também, da imunização, que ainda é um tabu muito grande, principalmente em gestantes que acreditam que existe um certo risco em se vacinar. A gente vai conversar sobre isso também, falar sobre mais alertas a respeito das arboviroses. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Saúde Ativa. Eu quero registrar aqui, antes de irmos para um pequeno intervalo, a presença do Eduardo Lourenço, que é o pai da Maria Eduarda, o qual nós falamos aqui no início do bloco. Ele está assistindo o programa, está gostando bastante, mandou um abraço para a doutora e para o Romero também. Você tem todo o respeito, ele disse: você tem todo o meu respeito, doutora, estamos juntos nessa causa, porque afinal todos os amores são perfeitos. Isso é realmente um recado muito interessante para ser refletido. O Alexandre Silva está nos acompanhando, a Selma também. Enfim, a audiência do programa de estreia já está assim batendo o seu recorde. Isso é muito bom e, claro, a gente conta com você nos programas das próximas segunda-feiras. Mas daqui a pouquinho tem o último bloco do Saúde Ativa. A gente volta já já. Rádio Cariri FM, a primeira em Campina. Tá tudo bem, tá na Cariri, tá tudo bem. Um amor tão lindo que me enche de emoção. Seu beijo cura toda dor, abraço que tira meus pés do chão. Minha mãe, seu cheiro é mais que proteção, que cuida, que acolhe, amor que não tem explicação. Por que será que tudo que você toca vira inspiração? Minha mãe, você é a mais linda canção. Dia das Mães, Rede Farma. Quer dar um presentão pra sua mãe? Dê tripla chance de mudar de vida. É tripla chance de ganhar motos, carros e dinheiro por apenas R$10 no bilhetão. São 20 rodadas de R$500, uma Honda Pop do primeiro ao terceiro prêmio, um Super Corolla no quarto prêmio e na instantânea tem um mob, uma moto e muito mais. Ajude a AIC e presenteie sua mãe com a tripla chance bilhetão. Na vida tudo precisa evoluir. E a integração mudou para melhor. Agora você não precisa ir até o terminal para garantir esse benefício. Com o cartão ValeBus você escolhe onde fazer a integração. Isso mesmo, você pode trocar de ônibus em qualquer ponto da cidade, sem ter que pagar por outra passagem. O ValeBus também dá desconto na tarifa cada vez que você faz a recarga. Faça já seu cartão ValeBus. É mais barato, rápido e seguro. Agora Campina tem um lugar completo para cuidar da sua beleza. Nova loja Rede Bela. Diferente de tudo. As melhores marcas de maquiagens, cosméticos, dermocosméticos, linhas para cabelos, perfumes para todos os gostos. Além de móveis e produtos para profissionais da beleza. Um mix que vai conquistar você. Lojas Rede Bela. Beleza para todo mundo. Em 3 endereços: Peregrino de Carvalho, Maciel Pinheiro e Marquês do Herval. Informações 3322-6101. Estamos de volta, 8h40 e o tempo voa, viu? Quando o assunto é um assunto como esse que a gente está conversando aqui, sobre, enfim, ciência, sobre medicina, sobre saúde, sobre microcefalia, doenças raras, tudo isso rende demais. A gente comentava aqui nos bastidores agora quanto uma hora é pouco tempo para falar sobre tudo isso, mas vamos seguindo. Até às 9 horas a gente tá junto conversando sobre todos esses assuntos. Lembrando aqui que um grande apoiador nosso é o Dr. Márcio Cavalcante, que é ortopedista e traumatologista com especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo e também tem especialização em traumatologia do esporte. Ele atende na Rua Nilo Peçanha 636, em frente à Igreja do Rosário, das 7 horas da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até as 6 horas. Para quem quer conhecer mais a respeito do trabalho dele, acesse o portal marciocavalcante.med.br. Esse é o Saúde Ativa.
Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos transmitindo também a nossa programação através das redes sociais da Rádio Cariri 101 FM. E na bancada conosco a doutora Adriana Mello, que é obstetra, e também o Romero Moreira, que é diretor lá do IPESC. A gente estava falando aqui sobre tudo isso, sobre a complexidade de tratar a microcefalia associada ao Zika vírus, os alertas também no combate ao mosquito. Falávamos aqui agora há pouco também a respeito disso, dessa importância do quanto precisamos atentar para evitar que novos males decorrentes desse vírus possam acontecer. A gente, nesse terceiro bloco, vai retratar sim, vamos retomar esse assunto, mas eu queria já trazer também uma fala muito importante de uma pessoa que tem acompanhado a nossa programação aqui também e que está totalmente a par desse processo de prevenção, não só desse tipo de doenças, enfim, mas de tantas outras. É a coordenadora de imunização, a Miralva Cruz. Ela tem uma palavra importante para a gente, para quem principalmente tem ainda certo tabu com relação ao processo de vacinação. Vamos ouvir a Miralva Cruz. Boa noite, Milena e ouvintes da Rádio 101 FM. Então, a campanha de vacinação contra a gripe vai até o próximo dia 31 de maio. Então, o público-alvo que deve se vacinar com essa vacina são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, os idosos, as mulheres que tiveram bebê em até 45 dias, as gestantes, os trabalhadores em saúde, os professores, os portadores de doenças crônicas e as pessoas que trabalham na segurança, tanto militar como civil. Então, esse público tem até o próximo dia 31 de maio para dirigir-se à unidade de saúde mais próxima de sua residência e receber a vacina, para que todos fiquem protegidos. É isso aí. Falávamos também com a Miralva sobre esse processo de tabus. As pessoas ainda têm muito medo de se vacinar, acham que a vacina vai ter reações adversas e isso acaba atrapalhando um pouco esse processo de imunização da população. E o Miralva deixou um recado bem interessante pra gente também. Vou falar um pouco sobre as contraindicações, sobre os tabus e os mitos que existem com relação à vacina contra a gripe. Então, toda vacina, ela é segura. Então, a vacinação contra a gripe é uma vacina segura, certo? Não vai estar trazendo complicações, não traz reações adversas, não é para fazer o mal. Toda vacina é para proteger que o indivíduo não tenha aquela doença ao qual ele está recebendo a vacina. Então, às vezes acontece, coincidentemente, as pessoas tomam a vacina da gripe e logo em seguida fica um pouquinho resfriado, certo? Mas isso não tem nada a ver com a vacina, certo? Nós estamos protegendo contra 3 tipos de vírus, que é diferente daquilo que a gente está. Então, a gente solicita que as pessoas tenham a consciência de que a vacina não é para produzir o mal, a vacina é para estar protegendo o indivíduo, que ele não tenha aquela doença. E assim, coincidências acontecem, certo? Mas nenhuma vacina produz a doença na pessoa assim quando ela toma. Então é isso, recado dado, tabus precisam ser quebrados com relação ao processo de vacinação, de imunização, que é extremamente necessário e vital para a nossa sociedade, né? Recado aí da Miralva Cruz, que é a coordenadora de imunização aqui do município. E lembrando, né, que o processo de vacinação, a campanha de vacinação contra a influenza, a gripe, vai até o dia 31 de maio. Então vacina seus filhos, agora é o momento. Aproveitando a deixa, doutora, eu já queria entrar nesse questionamento, a gente já falava desse processo de prevenção, de vacinação. Realmente é preciso se quebrar esses tabus, né? Muita coisa envolvida nisso. Acho que a vacina foi dos maiores avanços da saúde no mundo. Então, quem não lembra, eu pelo menos sou de uma geração mais antiga, que a gente tinha muitas doenças e quantas crianças morriam de sarampo, quantas pessoas ficavam inférteis por conta de outras infecções. Então, poliomielite, que deixava as pessoas com sequela motora. Então, até um tempo desse você via muito isso. Na minha adolescência eu conheci pessoas que tinham sido atingidas e tudo pode ser prevenido com a vacina. Então, eu acho que é um desserviço quando a gente fala que uma vacina vai atrapalhar. Não, pelo contrário, ela ajuda. Imagina, essa HN1 é gravíssima, né? Chega matando, como quantas pessoas morreram no Chile, na Argentina, no sul do país. Então, foi uma tragédia que pode acometer qualquer pessoa.
Então, tratando ainda de problemas decorrentes da falta de imunização, né? Enfim, existe, não sei se existe de fato, se isso é, enfim, um comentário qualquer, mas se existe uma vacina específica contra o vírus da dengue, existe isso de fato? Sim, o vírus da dengue, existe uma vacina, mas ela ainda está... O complexo do dengue, o vírus é algo muito complexo. E os arbovírus são muito complexos. Então, para você ter uma ideia, o vírus da dengue ele tem 4 sorotipos. E a gente... a proteção se deu melhor para alguns sorotipos do que outros. Então, ela ainda não é tão eficaz quanto se esperava. Mas é muito complexo uma vacina, por isso que é segura. Porque você tem uma ideia, a dengue tem 40 anos no Brasil. E nesses 40 anos são pesquisas que são feitas com a vacina. Então, ninguém libera uma vacina que não tem uma segurança. Tá? Antes, as pessoas não têm ideia do que é um remédio para ser liberado. Existe todo um projeto, existe hoje uma segurança muito grande. Existe o que a gente chama, um projeto de pesquisa que se chama ensaio clínico randomizado. Você tem, e quando é com medicação, você tem várias etapas que você tem que cumprir. Primeiro em animais, depois numa população determinada, depois se espalha para mais população, para poder se liberar para uma campanha. Então existe todo um processo. E aí quando você libera, a vacina da dengue é muito recente. Então quando você libera, ainda você vai ver se teve algum efeito, alguma falha na imunização. Então são processos que são muito bem estudados. Se você visitar, aqui no Brasil a gente tem grandes centros de pesquisa em vacina. Imagino, com certeza. Então, voltando ainda também essa importância do combate ao mosquito, existe esse processo de imunização, toda essa preocupação do Ministério da Saúde, mas o combate ao mosquito é o fator crucial, né? Toda vez que a gente pensa no individual, a gente erra na saúde. Na saúde em tudo. Vamos dizer, quando estava faltando água para acabar, o que é que a maioria das pessoas fizeram? Furaram o poço. O que aconteceu? Secou o nosso... os nossos reservatórios freáticos lá embaixo da terra. Então, o que era mais certo ter feito o que foi feito, ou construção de novas barragens, ou a transposição do rio, qualquer coisa. Mas toda vez que você pensa no individual, nunca dá certo. O que é que a gente faz com a prevenção hoje do mosquito? No máximo, é a gente usar repelente. Isso é proteção individual. Mas quando a gente se protege individual, o coletivo não fazendo tudo, o que é que vai acontecer? Já tem trabalhos mostrando que por mais que o repelente proteja, se o mesmo mosquito ele protege 10 horas de mosquitos diferentes, mas se o mesmo mosquito passar 2 horas lá com você, ele pode vencer aquela barreira. Então, para você, o que é que vai proteger melhor? O combate ao mosquito, porque eu disse, a gente passou 40 anos conhecendo só o dengue. Sim. Era só o vírus só transmitia o dengue. Né? Mesmo assim já matava e a gente se acostumou com isso, achou que era normal. Depois, em 3 anos para cá, foram mais 2 vírus. E vocês têm dúvida que daqui a 10 anos a gente vai ter mais alguns vírus? Porque a gente está entrando nas florestas. Imagina. A gente está invadindo o habitat dos vírus. Então eles vão se humanizar. Então, para você ter uma ideia, o vírus do Zika e o chikungunya foram descobertos na década de 40. Veja quanto tempo ele passou para chegar a ter uma ação dramática. Então, quantos vírus mais tem por aí que a gente nem se atenta que pode chegar a ser transmitido? Exato. Não só pelo mosquito, o Aedes aegypti, como até a própria muriçoca comum. Exatamente. Então, só tem um jeito, que é eliminando o mosquito. Não adianta, vamos pensar na vacina, vamos pensar hoje para vacina, aí amanhã chega outro vírus, aí mais 20, 30 anos para outra vacina, aí chega outro vírus, a gente não vai ganhar essa guerra. A gente não vai ganhar. Eu acho que é uma discussão bem interessante. As pessoas não têm noção. Se fala muito em vírus da dengue, vírus da zika, enfim. Se fala muito nisso, mas as pessoas não têm noção do poderio de um vírus, né? Porque ele é mutante. As pessoas não pensam nisso. Acho que o Zika da África, ele saiu para a Ásia e foi aí que ele ganhou o poder de causar microcefalia, que foi o vírus asiático que chegou aqui, e agora ele volta para a África e atinge várias crianças em Angola. Então, a gente não sabe se o Zika vai voltar na força que ele teve, mas a gente também não sabe se o Zika vai ter uma mutação do jeito que ele já teve. Então, o vírus é muito complexo, é muito melhor se falar de uma bactéria do que se falar de um vírus. Eu imagino, com certeza. Doutora, quantas
crianças, quantas pessoas em média contaminadas, assim, de fato, que nasceram com a microcefalia na África, especificamente? A gente sabe de 2 países na África, principalmente Angola, que é onde a gente tem contato com os pesquisadores, e lá em Angola cerca de 100 crianças já foram identificadas. Já 100 crianças, a gente nem imagina quando se fala na microcefalia. E a criança que a gente recebeu da África, ela chegou realmente em condições bem, assim, com crise convulsiva, sem ser tratada, desnutrida, sem nenhum exame. Chegou numa situação bem assim, muito delicada. Eu fico pensando nessas outras 99 que tem por lá. Imagino, com certeza. Doutora, e que exame específico pode ser feito para que se identifique de fato a microcefalia? Na realidade, quando você tem um Zika, o melhor exame hoje é o PCR. O que é PCR? É quando você identifica a partícula genética do vírus em algum líquido. Pode ser urina, sangue, em qualquer material. No caso, os primeiros a gente identificou no líquido amniótico das grávidas. Esse é o melhor exame. Enquanto você está com sintoma, você identificar a partícula do vírus. Quando você já demora, o vírus o sistema imunológico vai ter debelado esse vírus e pode não ter nenhum sinal mais. Aí você pode partir para a sorologia, que é pesquisar anticorpos, ou seja, seu organismo entrou em contato com aquele vírus e desenvolveu anticorpos. O grande problema do Zika é que ele dá uma reação cruzada com o dengue. Ele é muito parecido. E às vezes você não sabe se foi dengue ou Zika. Então, quando o resultado dá positivo para Zika, você não tem certeza que foi Zika. Quando ele dá negativo, quer dizer que você não teve. Mas se ele der positivo, você tem dúvida se é Zika ou dengue. Então, ainda a gente não tem exames de qualidade para afirmar que foi dengue se você não faz o exame, que foi Zika, se você não faz o exame durante o período que você está com os sintomas. Então, se você está grávida, já procura fazer. Pode até entrar em contato com a nossa página do IPS, que a gente pode até fazer por lá se a mulher está grávida. Aqueles sintomas, o sintoma principal do Zika, manchas vermelhas com coceira pelo corpo. Esse é um dos principais sintomas. Certo. Qual é o portal que as mães podem acessar? Qual a página? Amor Sem Dimensões, que é a nossa rede social agora. Mais fácil de achar ainda, Amor Sem Dimensões. É porque se mediu tanto a cabeça dessas crianças. Sim. E era um aperreio pelo tal 32, e aí a gente disse, não, amor é uma coisa que não se mede, então a cabeça não tem que se medir também não, vamos amar independente do tamanho. Perfeitamente. E aí criou-se, todas as nossas redes sociais mudou do IPS para Amor Sem Dimensões, para poder mostrar que vai além de um tamanho. É verdade, e o trabalho que vocês realizam é totalmente um amor sem dimensões, né? Muito difícil, um desafio diário. Acredito que vocês dormem e acordam pensando nessas crianças. Eu sonho com elas, sonho com alguma coisa, então assim. Eu imagino, doutora, porque é uma dedicação total. Romero, você, enquanto alguém que está à frente do Instituto, alguém que está à frente das causas ali do dia a dia mesmo, sei que a doutora Adriana também está muito envolvida com as pesquisas, mas você está na prática ali no dia a dia, vendo como é que as coisas funcionam, como é que caminham. Quem quiser doar para o IPESC, como é que faz? Procura vocês? De que forma? Nós estamos no momento com uma campanha aberta que é para o bazar do IPESC. Quem puder doar roupa, sapato, acessórios, ou qualquer coisa que possa ser objeto de bazar. A gente tinha divulgado até o dia 31, mas como a arrecadação não foi suficiente, a gente está prorrogando mais o prazo de recebimento de doações. Além disso, no nosso portal amorsemdimensões.com.br tem todas as formas de doação em dinheiro, e o IPESC recebe fralda, leite, para que se possa compor um kit, que todas as crianças recebem mensalmente um kit que a gente chama, a gente passou a chamar desse kit lá do IPESC, que ela recebe fralda, leite, espessante, recebe suplemento alimentar, recebe um kit de higiene e alguns componentes de remédio quando é preciso. Algumas mães não têm mais condição de comprar. Então, essas doações ajudam para que, além dos recursos que a gente recebe pela Fraternidade Sem Fronteiras, do apadrinhamento, a gente possa complementar
esse kit. E o dia a dia também da casa de apoio. Nós temos uma casa de apoio com 30 mães que estão lá um período de 90 dias ininterruptos, e essas mães recebem todas as refeições e do alojamento, e então as doações de mantimentos também são bem-vindas, porque serve de apoio lá, de ajuda na casa de apoio. Até porque, né, hoje o IPESC, ele se tornou uma referência internacional. Sim. E às vezes a gente nota que o pessoal de Campina Grande ainda não abraçou como deveria essa causa, porque é o local que a gente menos recebe doações. Uma pena, né? Nosso maior hoje doação é o pessoal de Goiás, Minas Gerais. Sim, a gente percebe que ainda falta as pessoas de Campina entrarem nessa. Eu acho assim, inclusive, as pessoas devem muito a essas mães, porque muitas mães se doaram de corpo e alma. Eu tive uma mãe que perdeu o bebê e ela doou o cérebro para estudo, porque ela não queria que nenhuma mãe passasse por isso. Então, muitas vezes as mães fazem pesquisa, agora não, que a gente está fazendo para as crianças, mas no começo era para esclarecer, e ela já não tinha o que fazer pelos filhos dela, mas outras pessoas usaram esses conhecimentos. Então, assim, acho que eu me sinto devedora a essas mães, sabe? Eu acho que a gente deve muito a elas, porque elas não tiveram chance de se defender de um mosquito, mas elas deram todas o conhecimento que a gente tem até hoje é baseado no que elas nos deixam coletar dos filhos, no que a gente estuda. Então a gente tá, e assim, os conhecimentos que essas crianças vão trazer vai servir até para outras doenças, com outras crianças com deficiência. Então, assim, não é só pesquisa, é pesquisa devolvendo isso para a sociedade. Então a gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. Então, assim, eu queria fazer um apelo pro pessoal de Campina Grande, tem um bazar, a gente recebeu muito pouca coisa do bazar, sabe? Todo mundo tem roupas que não usa mais, faz uma olhada assim, até que você ainda usa, mas eu não preciso disso. As lojas também de Campina Grande quiserem ajudar, assim, a gente realmente, eu acho que a gente fez um papel que foi ajudar a descobrir a doença. A gente hoje continua publicando bastante, levando o nome de Campina Grande. Sim. Agora, vocês têm ideia, em Minas a gente conseguiu que a gente vai abrir uma sede em Minas Gerais que vai atender as crianças de Minas e as crianças do Rio de Janeiro. Então a gente já está se estendendo, exato, né? O nosso modelo vai estar sendo usado. O que a gente quer é isso. Se a gente não conseguir trazer todo mundo para cá, a gente espalha o nosso modelo de atendimento. Mas a gente só pode fazer isso com recurso. Falar de dinheiro é ruim, mas ninguém faz nada sem dinheiro. Não, com certeza. A unidade também vamos emprestar experiência e a parte de técnica, e vai ser criada uma unidade também em João Pessoa. Sim. Uma parceria com a Fundação Padre Pio em João Pessoa, e para que eles tenham intenção de tratar 70 crianças lá em João Pessoa, que nos ajuda aqui a desafogar, criar mais vagas aqui à medida que as de João Pessoa ficam um tratamento lá, sob a supervisão do IPESC, e a unidade de Belo Horizonte, que vai tratar também Minas Gerais e Rio de Janeiro, que também tem uma quantidade bastante grande de crianças sem atendimento. Essa doença descortinou não só que o Zika vírus, as que são vítimas da microcefalia por Zika vírus têm uma assistência deficitária, como todas as crianças também. A gente passa a ver que as crianças que têm deficiência no Brasil, ainda o processo de inclusão é um projeto que ainda é muito pouco. Elas têm dificuldades imensas. Cadeira de roda, órtese, prótese, tratamento para deficiência no Brasil ainda é deficiente, né? É verdade. E é um ditado como esse, né, de que a gente não valoriza o que é nosso, o que é nossa raiz. A doutora Adriana Mello, juntamente com o próprio IPESC, o próprio Instituto, são referências internacionais do que a gente tem aqui em termos de pesquisa, em termos de muito boa vontade. E eu acho que antes de qualquer coisa, antes de qualquer fator, como a própria pesquisa em si, de humanidade. Eu acho que são projetos como esse que demonstram que a nossa humanidade ainda tem sim esperança e que a gente precisa investir nisso e valorizar o que é nosso, gente. Vamos valorizar sim, vamos doar, valorizar o IPESC, enfim, observar aquilo que precisa ser de fato visto com olhos de amor, de solidariedade. Eu agradeço demais a presença de vocês, foi maravilhoso. 1 hora realmente foi muito pouco, a gente teria que ter muito mais tempo para conversar aqui a respeito de tantos outros assuntos, mas é isso, Saúde Ativa